A paz, Senhor, povo de Deus. Queria dizer para vocês que para mim é uma grande satisfação, uma alegria muito grande de poder ocupar esse púlpito aqui para trazer a palavra de Deus, o que Deus tem colocado no meu coração, irmãos. Queria dizer para vocês que eu quero falar de um grande Deus, de um grande Jesus, que um dia, pela infinita misericórdia, Ele escolheu nós, né? Deus escolheu nós a dedo. Ô povo de Deus, família Rebosque, vocês vão ser meus discípulos. Vocês vão pregar a palavra de Deus, vocês vão levar a palavra de Deus para as nações. E essas crianças serão os futuros da manhã. Deus já tem planejado tudo antes de mim nascer, antes de vocês nascer. Deus já tinha posto um projeto nas nossas mãos. Mas Deus, pela infinita misericórdia, nós crescemos, ficamos moças, rapazes, e fomos para caminhos errados. Deus deixou nós lá. Mas de repente o Senhor pegou e puxou nós, que nem um anzol que puxa um peixe. Irmãos, não podemos parar. Se nós pararmos, irmãos, as pedras vão ter que falar. A mula vai ter que falar, irmãos. Deus deu uma boca para nós, deu um corpo, deu uma alma, deu um espírito sadio, irmãos. Vamos pregar a palavra de Deus enquanto é tempo. É de dia, de noite, falar desse grande amor que Jesus Cristo teve por nós. Isaías 9, e versículo 6, que fala de Jesus, daquele menino. Nós que fomos mãe, né, irmãs e irmãos? Fomos mães, pais. Aquele bebê que um dia gerou, Jesus colocou dentro do nosso ventre e cresceu. Quando deu 9 meses, ele nasceu. Assim foi Maria, que teve Jesus ali, que Jesus nasceu, veio do ventre dela, né? Foi concebido pelo Espírito Santo. Não nasceu do pecado, irmãos, porque muitas vezes nós já nascemos do pecado. Nós carregamos esse pecado por causa de Adão e Eva, que pecaram no passado, irmãos. Nós não era para morrer, não, irmãos, mas por causa de Adão e Eva, nós morremos. Lá no paraíso de Deus, quando Deus falava para Adão e Eva, podem comer de toda essa fruta da terra, mas uma você não pode comer. E o que aconteceu? A serpente foi ali, atentou a Eva primeiro. A Eva deu para Adão, e lá os dois caíram no pecado. E quando eles estavam na mão de Deus, quando eles estavam ali com Jesus, irmãos, eles não tinham vergonha, eles estavam pelados, eles não tinham vergonha. Sabe o que Satanás do inferno lhe traz? Todos os dias ele quer trazer pecado para nós se envergonhar. Deus não quer que nós passem vergonha, não, irmãos. Mas Satanás, ele acusa, ele parece que coloca na mente das pessoas que é tudo bem, e a pessoa acaba caindo no laço de Satanás, e depois passa por vergonha, irmãos. Por isso, irmãos, vamos vigiar todo o tempo, irmãos, para que ele não tenha poder sobre nossas vidas. Mas para ele não ter poder sobre nossas vidas, irmãos, é oração e vigiar ainda, porque os pensamentos malignos venham na cabeça, principalmente os crentes. Satanás do inferno, eu canso de falar, irmãos. Eu falo para meus filhos, falo para meus netos. Não deixe pessoas do mundo ganhar os filhos de vocês, irmãos, levar para o mundo, vocês ganhem. Os crentes têm o que ganhar. O rapaz pode até casar, né? Pode namorar com uma moça que não é evangélica, mas ele tem que trazer ele para dentro da igreja, irmãos. Eu tenho falado isso. A moça também pode namorar com o rapaz, mas ela tem que trazer. Mas o que acontece? O contrário, irmãos. Satanás do inferno tira, se os pais não vigiar, irmãos. Se a mãe e o pai não vigiar, Satanás usa o rapaz, usa a moça para tirar o filho e a filha de dentro da casa de Deus. Eu falo nesta noite, Luiz, para você, para o Adilson, para a Ana, falo para todos aqui, para o Anselmo, que tem um filho, e os meus já estão tudo casados. Graças a Deus, para a honra e glória do meu Deus, que falta um gero vir para os caminhos do Senhor. Mas ele conhece a palavra, um dia ele vai vir sim, irmãos. Ali o Josimar também, Dayana, não, né? Quando as filhas ficarem grandes, veja,
Que alguém não venha querer tirar a filha de vocês dos caminhos do Senhor, irmãos. Como a Adriana falou ali, esses dias que eu tenho um pastor falar bem assim, que ele não tem neto ainda, né? Mas ele quer que os filhos dele tenham pelo menos 3 filhos, porque ele falou assim, porque se os crentes não tiverem filho, o que vai acontecer? Vai dar mais ímpio, e esses ímpios que vão governar, e se tiver mais crente. Andréia, o Cleito também fala, um dia, né, filha vai crescer, não deixe alguém lá do mundo vir tirar, irmãos, é muito triste, irmãos. Por isso que nós temos que plantar nos corações dos nossos filhos, enquanto eles são crianças, aquela sementinha vai germinar dentro deles, amém? Vou falar desse Jesus, que é tão maravilhoso. Irmãos, eu tenho um amor tão grande pelo meu Jesus, eu nunca estou sozinha. Tenho passado lutas, provas, irmãos, que só Deus é que sabe, mas eu tenho sorriso no rosto, eu tenho ânimo de viver, ainda tenho sonhos de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque Jesus está na minha vida, o Espírito Santo de Deus está na minha vida. Eu sei que Satanás, o inferno, ele tem muita raiva de mim, mas não interessa. O meu Deus, o meu Jesus é maior do que tudo isso. Eu glorifico a tua presença. Enquanto os irmãos podem abrir a palavra ali, Isaías 9, versículo 6. Irmãos, se eu contar para vocês que eu estou lendo só com o olho, mas eu agradeço a Deus por esse olho, irmãos. Deus não deixa ninguém na mão, não sei até quando que eu vou poder tirar esse tampão do meu óculos, mas eu sei que um dia vai ser tirado, irmãos. Não sei por que eu estou passando por isso, talvez Deus esteja me provando. Esse dia fui convidada para levar uma pregação lá em Campo de Tenente, irmãos. Eu não fui, irmãos. Aquele dia não estava muito bem, não fui. Mas a próxima vez que me convidar, eu vou, irmãos. Talvez Deus quer que a gente vá lá levar um testemunho, né? E às vezes pessoas que estão querendo, pessoas com saúde, irmãos, paro no caminho, não prego mais, não falo mais. Mas quanto Deus dê fôlego de vida para nós, irmãos, vamos pregar a palavra de Deus, amém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, esse chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse Jesus, tão lindo, maravilhoso, que nós amamos Ele demais. Ele morreu, Ele sofreu por mim e por vocês. E o que hoje nós podemos dar, contribuir para Jesus, ganhar almas para Jesus, pregar a palavra de Deus, ser pessoas boas, né? Sempre dar um bom testemunho, né? Como mulheres de Deus, homens de Deus, né? Porque se nós não der um bom testemunho, como que nós vamos apresentar Deus, Jesus para as pessoas, amém? Ali, vamos lá, versículo, Jeremias 1, 4, do 4 até 8. Glórias a Deus. Irmãos, eu queria falar para vocês que eu tinha preparado uma outra palavra. E quando foi hoje de manhã, eu orando, e o Senhor traz para mim toda a pregação diferente. Jeremias, irmãos, só um pouquinho, deixa eu achar aqui. 1. Vamos ler lá, glórias a Deus. Aqui, irmãos, Jeremias, primeiro Jeremias, né? A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que te formaste no ventre materno, eu te conheci. Irmãos, antes que formasse nós, Deus já conhecia nós. Deus já sabia o meu nome e o nome de vocês, amém? Antes que saíste da madre, eu te consagrei e te constituiu profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma
criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não posso de uma criança, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar farás. Amém? Não temas diante dele, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Antes do nosso pai, a nossa mãe casar, Jesus já sabia, Jesus já conhecia nós antes, e ele colocou nós como profeta no meio das nações. Deus, ele tem um poder tão grande, irmãos, que ele poderia descer aqui nessa terra e falar, mas não, ele precisa de mim, ele precisa de você. E muitas vezes nós fechamos a nossa boca, não queremos falar. Irmãos, não se envergonhe de Jesus, cumprimente as pessoas com a paz do Senhor Jesus, porque se nós ter vergonha de Jesus, irmãos, um dia Deus também se envergonhar de nós. Jesus colocou nós como profeta sobre as nações. Queria dizer para os irmãos que nós ganhamos muitas almas aqui nessa igreja. São poucos, né, irmãos? Muitos desistiram, outros foram para outras igrejas, outros pararam porque a luta chegou, não suportaram a luta, outros acharam que era difícil, mas não é difícil não, irmãos, de seguir a Deus. É muito fácil, irmão. O evangelho genuíno de Jesus Cristo é um evangelho limpo, irmãos. Mas a doutrina de Satanás, irmãos, é suja, é imunda. As pessoas muitas vezes têm que se sujar em coisas imundas, irmão, que Satanás manda fazer. Beber, fazer trabalho nas encruzilhadas, ir nas catatumbas comer cadáver. Esse é o sujeira de Satanás que coloca para as pessoas. Mas a palavra de Deus é limpa, irmãos, é a Bíblia na mão, oração, jejum, consagração, e nós vencemos. Todos os dias nós vencemos, irmãos. Todos os dias nós temos que orar, irmãos. Assim como nós comemos, a oração tem que ser feita, irmãos. Se você não puder muito, mas menos de uma vez por dia. Eu tenho que trabalhar. Levanta um pouquinho mais cedo e ora, busca o Senhor. Tudo vai dar certo. Tudo já deu certo, em nome de Jesus. Amém? Jeremias 18 até o 6. Aí fala, irmão, da casa do olheiro, do barro. Nós somos barro, né, irmão? Muitas vezes o vaso quebra, dá uma trinca, mas Jesus conserta. E Jesus vai consertando, mas de repente, Deus também é amor e a justiça. Ele se zanga, ele diz, não quer nada comigo, então deixa, solta as pessoas na mão do inimigo, irmãos. Não podemos deixar acontecer isso. A casa do olheiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, então tornou a fazer dele outro vaso, formoso, e pareceu bem os seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, porventura não poderia eu fazer de vós como fez este olheiro, a casa de Israel? Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós a minha mão, ó casa de Israel. Amém, glórias a Deus, irmãos. Então nós somos vaso na mão do Senhor, nós somos vaso de honras, vasos de glória, irmãos. Para onde nós passar, irmãos, nós temos que a nossa sombra passar e as pessoas sentir a presença de Deus, um cheiro suave nas narinas de Deus. Irmãos, nós não podemos mais viver pela carne, irmãos. Nós temos que viver no Espírito Santo de luz.
Irmãos, eu queria falar um pouquinho desse Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele teve que descer. Jesus, ele subiu e o Espírito Santo desceu. E o Espírito Santo de Deus é vivo. Ele está aqui na terra, mas ele só entra aonde é chamado, aonde não tem pecado, aonde não tem vaidade, aonde não tem soberba, irmãos. Irmãos, eu queria falar uma coisa para vocês. Até uma roupa que nós colocar, irmãos, nós não podemos deixar isso subir para a nossa cabeça. Dizer, hoje eu vou para a igreja, eu vou apanhar tal coisa. Irmãos, aí o inimigo já entra. Satanás já entra, um abismo chama outro. Vamos ter humildade, vamos ser mulheres bem arrumadas, homens bem arrumados, limpos, caprichosos. Mas não deixa a vaidade entrar no coração de vocês. Quando quiser entrar isso, repreenda esse orgulho, esse achismo, repreenda. Porque Satanás, ele vem que nem um sapatinho de algodão. E no momento ele vai fazer na cabeça de cada um tudo bonito, tudo certo. Aí de repente você vai dando uma brecha para ele vai entrando aos pouquinhos, daqui a pouco ele faz um dano nas nossas vidas, irmãos. Deus quer o povo crente, limpos, perfumado, bem penteado, mas nada para se exaltar, irmãos. Exaltar o nome do nosso Deus, do nosso Jesus Cristo. Isso sim. Se arrume, irmãs, para os maridos. Irmãos, se arrume para as mulheres de vocês. Não queira se arrumar para alguém lá fora, não, irmãos. Aí você já pecou. Os nossos olhos têm que ser santos, irmãos. Olhar com misericórdia daquele que caiu no pecado. Não levantar o dedo, porque quando nós levantamos o dedo para alguém, já tem dois para nós. Aleluia, Azramaraia. Oxe, casta barabasta, que nem merece, serimai. Quer dizer para os irmãos que todos os dias nós temos que matar um leão, irmãos. Todo dia um gigante se levanta contra a nossa vida. Não sei qual é o gigante que tem se levantado contra você. Mas com a oração, com a tua fidelidade, Satanás do inferno, ele não pode encontrar brecha em vocês. Queria dizer, eu converso, irmãos, sou uma viúva, vai para 5 anos. Eu converso com homem, com mulher, com criança, com rapaz. Mas, irmãos, tudo com respeito, irmãos. Vocês podem conversar com todo mundo, mas com respeito. Porque às vezes aquele Satanás está naquele homem, aquele Satanás está naquela mulher. Sabe o que Satanás vem e diz assim? Você vai lá e conversa com aquela mulher, vê se você tira ela da igreja, ou de repente ela faz coisa desonesta. Você seja forte, mulher de Deus, para você não pecar. Assim Satanás faz para o homem, né? Vice-versa. Faz para, né, também, lá tem um crente. Dá uma olhadinha lá para ele. Vamos ver se de repente cai alguma coisa. Irmãos, vigiei, irmãos. Satanás, ele vigia o mundo inteiro. Perguntaram para ele o que ele faz. Ele está passeando pelo mundo. E aonde ele encontrar uma brecha, irmãos, ele entra, ele destrói os casamentos. O objetivo de Satanás, ele quer que roube, ele quer que mate, ele quer que caia na prostituição. Para acabar com as famílias. Porque quando uma pessoa se separa, irmãos, é muito triste, porque eu lembro que o meu pai e a minha mãe brigavam muito. Eu era criança. E um dia eles se separaram. Nós tínhamos uma chácara no Avencal. E eles se separaram. Eu chorava muito. Eu queria meu pai de volta. Mas ele foi embora. Acabou tudo. Ficamos com a minha mãe. E sabe o que aconteceu, irmãos? Tudo aquilo que a gente diz, que eu não queria dizer essa palavra no púlpito, que diz tudo aquilo que é desgraça, tudo aquilo que é maldição se transforma em bênção. Já viram falar nisso? Aí apareceu um cachorro na casa do meu pai com da minha mãe. Sabe o que aconteceu? Aquele cachorro ficou louco, eles cuidavam daquele cachorro. Aquele cachorro mordeu minha mãe, o meu irmão Edgar, a Érica, a Salete, quem mais? E eu estava junto com eles, irmãos, Deus me cuidava já. O cachorro não me mordeu, foi a única.
E daí o Urides também mordeu, o cachorro morreu. Aí o meu irmão, e daí o cachorro morreu, sabe? Daí contaram, estava babando, pegaram e levaram no posto de saúde, isso aí mas tantos anos atrás, né, irmãos? E hoje eu vou fazer 70 anos, veja quantos anos, né? Diz que o cachorro estava louco. Aí foram chamar meu pai lá no Avencal e disse, vamos lá, vai lá, Gustavo, porque você vai chegar lá, tua esposa e toda a tua família vão estar louco. Aí ele pegou o cavalo e veio já. Aí ele já, veja só, aí ele veio, já foi para a cidade, né, e daqui dali, e foi arrumada as vacinas. Eles tiveram que tomar 40 injeções, irmãos. Em roda do umbigo, a minha mãe, coitada, já não era muito nova, todo roxo o umbigo dela. Irmãos, e Deus me guardou no meio daquilo, irmãos, veja só. Eu era uma menina ali, de certo, tinha uns 7, 8 anos, por aí. E a Salete foi mordida, que é mais nova do que eu, são diferentes 7 anos, né? E como é que esse cachorro não me mordeu? Irmãos, Deus já estava cuidando de mim ali, irmãos. Deus já estava cuidando de mim ali, Deus cuidou. Até os enfermeiros falaram, mas meu Deus, essa menina junta, mas tem certeza que não te mordeu? Não me mordeu, veja só. Deus já estava me cuidando ali, irmãos. Porque Deus sabia que um dia eu ia ser uma profeta, que eu ia ser uma mulher dedicada nas coisas de Deus. Eu tinha também, irmãos, uns 3 para 4 anos, nós morávamos no Avencal, então a nossa casa era assim, depois tinha um tanque de peixe. E só vou contar para os irmãos como Deus já cuida de nós, desde criança. E daí a minha irmã mais velha veio para a cidade e comprou um sapato. E eu vi eles pegar e lavar aquele sapato no rio, no tanque. O que eu fiz? Ela chegou em casa, eu peguei aquele sapato dela e desci no rio. Tinha uns 3 para 4 anos. Lavei o sapato dela naquela água, no tanque. Coloquei no gramado. Aí ela chegou em casa e falou assim, cadê meu sapato? Ela foi na caixa e não achava o sapato dela. Eu dizia assim, pato que vira fora. Eu só dizia isso, não sabia falar, irmãos. Não tinha 4 anos. E ela pegou, você vai me mostrar onde é que você levou o sapato? Aí eu fui caminhando na frente, fui lá, peguei o sapato estava reganhado. Estava assim, tudo seco, porque veja só, irmãos, desci no tanque, com aquela idade. Lavei aquele sapato, coloquei no gramado. Jesus estava me cuidando, irmãos. Por isso que está escrito ali, né? Jeremias 1, que fala que antes de nós nascer, Jesus já conhecia nós. Irmãos, eu estou contando isso para vocês, para ver como Deus cuida e protege. Um dia, Ele sabia que eu ia ser uma profeta, eu ia ser uma pastora, que ia ganhar almas para Jesus, ia fazer a obra de Deus com amor, então Ele estava cuidando. Que bom que Deus cuidou, né, irmãos? Senão eu não estava aqui, seria mordida por um cachorro louco, poderia ter caído naquele tanque, morrido, mas não. Fui lá, lavei o sapato, coloquei no gramado. Irmãos, a minha irmã depois, ela já era casada, já era meio de idade, ela disse, mas eu peguei uma varinha, eu não me lembro, mas eu trouxe você à custa de varada, porque foi tão difícil para comprar aquele sapato. E daí disse que ela pegou e passou banha para arrumar, porque ele estava tudo, né? Imagina, molhado o dia inteiro no sol, né? E ela disse que ela me bateu, fissurou com a varinha, eu não me lembro, irmãos. Ela contava, era muito pequena. Podia ter caído ali, morrido, não, o Senhor cuidou. Jeremias 33, versículo 4. Clama a mim e responderei-te-ei, anunciai-te coisas grandes e firmes que não sabe. Talvez você tenha pedido tantas coisas, e Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida e na minha vida. Clamai sem cessar, buscar sem cessar, orar sem cessar, tudo faz parte das nossas vidas. São essas minhas palavras, irmãos, e que Jesus abençoe vocês, e que, né, e que vocês são bênçãos na igreja, e eu quero ser bênção para vocês também. E não largue a mão do arado, não olhe para trás, sabe? Nós não podemos olhar para trás. Não sei se era a mulher de Ló, me ajudem aí. A irmã de Ló, né? Ela olhou para trás e sabe o que aconteceu? Ela virou numa estátua de sal, irmãos. Às vezes eu leio a palavra,
Às vezes, irmãos, eu vou te dizer, eu tenho dificuldade para falar, mas eu às vezes entendo bem para mim, mas para mim pronunciar, irmãos, mas é pela misericórdia. E ela olhou para trás, ela virou um estátua de sal. Então não vamos olhar para trás. Vamos esquecer. Irmãos, eu queria dizer para vocês, de orei e falei para Deus bem assim: Deus, não me leve ainda, acrescenta os anos de vida para mim. Os mortos não precisam de mim. Quem precisa de mim é os vivos. A igreja precisa, o mundo precisa. Pronto, não quero mais lembrar em pessoas mortas, não quero lembrar mais do meu esposo, né? Já determinei que não quero mais. 4 anos sofrendo perca dele, mas agora eu digo, irmãos, não quero lembrar mais dos meus pais, o que eu fiz por eles em vida eu fiz, e porque os mortos não precisam de nós, mas os vivos precisam de nós. Vamos pregar a palavra de Deus, irmãos. Vamos levar a palavra de Deus. Vamos falar para nosso vizinho. Eu tenho uns vizinhos lá na frente da minha casa, que eu já falei da palavra e quero falar. E eu quero ainda fazer a obra de Deus aqui dentro, irmãos, mas quero fazer lá fora também. Não é só dentro da igreja. Lá fora é falar com as pessoas desse grande Deus, desse grande Jesus, que Ele salva, Ele cura e Ele liberta. São minhas palavras, irmãos. Vocês que querem